Saudações azulinas a todos do canal RCL33 com mais um vídeo para vocês aí para falar sobre o futebol paraense em si e também sobre o nosso querido Leão Azul, né, gente? O nosso querido Leão Azul e que segue os trabalhos aí, tá? Então nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação da tragédia que ocorreu com a equipe sub-20 do Águia, né, gente? Uma coisa muito importante que a gente tem a falar sobre isso. Então já peço a você que não esquece, curte, compartilha, deixa teu like, te inscreve no canal, deixa acender a luz aqui que apagou. Deixa teu like, te inscreve no canal. Também não esquece de deixar teu comentário sobre esse momento aí que o futebol vive. Serve para nós de reflexão e também, gente, que a gente guarde sempre esses momentos para a gente servir de aprendizado, né? Foi uma tragédia, gente. Vamos começar por aí, né? Como vocês sabem, ontem eu tava fazendo já o nosso deverzinho de casa para a gente trazer para vocês aí. E começou a sair nas redes sociais sobre a situação do ônibus dos atletas do Sub-20 do Águia de Marabá que vinha da Copa São Paulo, né? Como vocês sabem, os times daqui, eles viajam de ônibus numa estrada muito arriscada. Quem já pegou esse trecho sabe muito bem como é. A estrada à noite são 3 dias e 3 noites, ou 3 dias e 2 noites de viagem. É muito longo. Eu já fui daqui para São Paulo e fui justamente para Presidente Prudente direto, né? Que fui trabalhar com pintura lá. Então fui daqui de São Brás de van, então eu sei o quanto é o risco. A gente via muitas das vezes a via de mão dupla, né? Às vezes nossa van tentava sair, quando olhava vinha descendo na ladeira um caminhão e voltava, né? Então tem curvas acentuadas e o que ocorreu, né, gente? Houve essa tragédia aí, né? Uns falam certas coisas que foi por falta de sinalização, outros falam que foi imprudência. O fato é que tem que ser investigado, pois isso foi uma tragédia, não foi uma fatalidade, gente. O fato é que se perdeu-se uma vida, um jovem ainda aí de 33 anos, né, o preparador físico aí, Hector Alves, está, e o treinador também já está muito mal ainda, segundo informes aí, né, está na UTI, mas o Hector Alves, infelizmente, né, faleceu no local e assustou muito os jovens, porque, gente, você se imaginar, eu posso colocar para vocês porque eu não consegui pesquisar que dia o Águia viajou, mas o Clube do Remo mesmo tinha viajado dia 30. Esses jovens passaram o ano novo na estrada, gente. Eles passaram o ano novo na estrada, né? Com sonhos na bagagem, esperanças de familiares. Aqui mesmo, como eu falo para vocês, a gente já teve clube de futebol aqui, escolinha de futebol, onde a gente tratava com crianças. Inclusive o Bico saiu daqui, né? O Joãozinho, tá? Saiu daqui da nossa base. E, gente, é muito ruim. É uma situação que justamente tem que ser averiguada, tá? Porque infelizmente nós tratamos como um polo, né, de revelação a copinha, né, para aparecer os nossos atletas. Então eles vão levando sonhos. Provavelmente esses meninos do AG viajaram antes do final do ano, saíram da sua casa, né, levando a expectativa na bagagem. O próprio Hector, com certeza, gente, a se despedir dessa família não foi com certeza né, foi para mostrar um trabalho. E infelizmente aconteceu essa tragédia na estrada, gente. Está sendo averiguado, né? Os meninos passaram por um grande susto, alguns se feriram, mas coisa pouca. Fato é que realmente, porque geralmente quem acompanha e é responsável vai na frente do ônibus, né? E os garotos vão atrás. A gente sabe muito bem como funciona e provavelmente foi isso que aconteceu, né? E aconteceu essa tragédia, gente. Agora tem que ser averiguado, cabe ser órgão competente, cabe a nós deixar nossas condolências aí à família, né, a toda a equipe do Águia de Marabá, o respeito aqui do canal. E é muito triste, gente, quando você vê isso aí, porque se você imaginar o todo do que se passa pela cabeça dessa hora, das coisas, né, talvez a ficha custe a cair, né, por isso que até se fala em não ter a final nesse final de semana, mas é muito difícil também não ter, porque nós vivemos uma vida que é uma correria, né, muitas das vezes a gente não para, às vezes a gente não para nem para refletir sobre o nosso próprio amanhã, né? Queremos viver loucamente ou intensamente o hoje, que acabamos muitas das vezes uma tragédia dessa até diminuindo, né? Nos falam fatalidade, gente, não é fatalidade, é uma tragédia mesmo, tá? Uma tragédia que poderia ter sido evitada por vários meios. Interessante que quando um avião cai, no geral, faz uma investigação total para ver onde está a responsabilidade, né? Se foi falha mecânica, se foi falha humana. E quando é um acidente assim, é muito circunstancial as coisas, é muito, sabe? Mas todo mundo aguarda uma resposta.
E nesse momento é claro que não há julgamento de moral, nem de nada, nem de coisa. O fato é que tem que, quem estiver próximo apoie essa família, que com certeza, gente, é muito ruim. É muito ruim um trabalhador sair da sua casa e não retornar para ela, gente. Então fica aqui as nossas condolências aí, né, as nossas, né, sinceras, a gente não sabe nem o que dizer nessa hora, né, gente? Mas é aquilo, né? Vamos aguardar melhores notícias para saber. Vai se reunir hoje a FPF para falar sobre isso, o que vai acontecer para esse próximo jogo aí com a equipe titular do Águia, ou se terá ou não terá, tá? Então nós vamos aguardar, gente. Infelizmente, uma tragédia se acampou aí, né? Tá? Outra situação que tem acontecido, gente, é a situação do Independente, né? Ele continua na sua insistência, né? Não esgotou todas as formas de recorrer no STJD, ele não esgotou todas porque ele não foi no pleno, ele foi na terceira turma, né, e já foi direto para a Justiça Comum, e isso é proibido pela FIFA. Então, muito provavelmente, o que está se desenhando para o Independiente do Curuí é o limbo, tá? Infelizmente, a gente tem que entender que a gente não passa por cima de certas regras, até porque a CBF ela é uma instituição particular, né? Então nós estamos aguardando o que vai acontecer. O advogado independente entrou pedindo que o Parazão não iniciasse, então começou o seu reboliço todo e novamente a gente passa por isso, né? Tenta-se um profissionalismo, cobra-se um profissionalismo e nessas horas a gente vê um pleno do amadorismo, um pleno de não conversar e não ter a ideia das direções. Então, porque uma conversa dessa que é interna aqui, a gente mesmo poderia resolver chamando os presidentes e entrando num acordo em comum. Até porque se sabe que não foi uma burla tão grande, sabia-se que desde o começo do campeonato estava ocorrendo essa falha de alguns jogadores jogando como amadores, sem contrato, né, eram amadores, e depois que foram reafirmados os contratos, o que o campeonato até certa hora proibia, mas deixou-se para o final, quando o Independente cai, que ele recorre à justiça do ano passado, e agora segue esse imbróglio mais para frente. Tá, gente? Então, é mais uma coisa que tem -se a resolver. Eu, na minha opinião, teria o presidente Buquipo que chamar o federado, né, que é o Independente do Curuí, pegar e dizer, gente, isso aqui não tem cabimento, bora seguir, te prepara para outro ano para ir nas quatro linhas tu conseguir resolver esse problema, até porque nós sabemos que houve a burla, mas não foi uma burla que tivesse cabimento de você impugnar partidas, até porque não se tirou proveito, né? Não se tirou. Vê a situação do... Foi com o próprio... Foi o Águia, foi a Tuna que na copinha o rapaz saiu, foi substituído e entrou de novo, não impugnaram a partida, né? Ou foi o Carajás, tá? Não impugnaram a partida, então nem por isso, né, a gente viu se parar o campeonato todo, como o próprio Independente que é aqui. Então isso tem que resolver, porque não pode existir essa situação. Nós sabemos que no jogo dos poderes é um jogo bem amplo, mas quando você tem conversação e sabe difundir politicamente as coisas, você consegue resolver, tá? Então tem que sentar ambos os lados e ver o que pode ser acontecer por isso, porque você não pode prejudicar um todo por causa de um só, tá? Injustiça houve, foi julgado, mas não foi uma injustiça onde foi ela que foi responsável pela queda do Independente. Não foi ela, tá, gente? Bom, desse assunto a gente passa por aqui. O Remo que anunciou ontem o João Lucas oficialmente, tá? Aí já tem 8 passagens pela Série A, né? Um jogador que fica ali beirando entre titular e reserva. É um jogador que tem conhecimento de fato e tá aí para reforçar o clube do Remo. Outro que assinou com o clube do Remo foi o Sávio, né? Finalmente o Sávio assinou, né? Assinando as cláusulas pétreas que lhe envolve, né? O Sávio que é aquele cara chamado Ricardo, no caso, tá? Mas é isso. Vamos passar para vocês a listagem dos nomes dos jogadores que o clube do Remo tem até o momento para a gente encerrar esse vídeo, tá? Se ficou até aqui e ainda não deixou teu like, olha, deixa teu like aí, meu amigo. Deixa seu like aí, minha amiga, e vamos para cima, né? Goleiros do clube do Remo tem até o momento Marcelo Rangel, Igor Vinha e Alessandro, né? Acho que é o João Vitor, tá lá, tá? Zaga, Klaus, Tassano, Cauã, que ainda tem muito a mostrar. Kaique já mostrou bastante para nós. Léo Andrade também, que é uma promessa boa, tá? O próprio Marlon aí, que vem com a experiência de Série A, né? E o Thalisson, né? Ex-zagueiro do Paysandu, tá? Nas laterais do clube do Remo tem Marcelinho e João Lucas aí, pra gente saber quem vai ser o titular.
No caso da lateral esquerda tem pouco, o Sávio e o Jorge, quer dizer. Eu acho que ainda vão chegar mais 2 laterais, tá, gente? A gente vai ter que aguardar isso aí. O Clube do Remo já está com média de 36 atletas, tá? De volantes do Clube do Remo tem Pavani, Freitas, tá? Zé Ricardo, Panagiotti, Taxide, Jaderson, Zé Wellison, esse promete muito, Pitbull do Clube do Remo aí. Patrick de Paula para dar mais qualidade e o próprio Patrick aí também que responde bem. O Cantígio, que provavelmente está no seu melhor da sua forma física, até porque não alcançou ano passado, mas pelo trabalho do NASP vai mostrar muito futebol esse ano, e a gente sabe que qualidade tem. E o próprio Pikachu também, que vai de meia atacante aqui, tá, gente? Na meia temos o Dodô, tá, de meia central, falta um meia central para o Clube do Remo, como vocês sabem, tá? E como atacante nós temos aí de beirada Diogo Hernandes, Nico Ferreira, Marrone, Aleph Manga e o próprio PH, que ainda aparece na listagem do Clube do Remo, tá? Como centroavante nós temos Eduardo Melo, João Pedro, Carlinho e o próprio Rafael Monte, que aparece aí como o matador, né? Matador aí. Vamos aguardar, gente. O fato é que todos nós fomos pegos de surpresa, né? As tragédias, elas não são, elas podem ser uma tragédia anunciada ou determinada situação, mas nós ficamos assim e aí, né, gente, nessas horas que você tem que ser o tomador de decisão para ver o que vai ser melhor, né, a ser tomado, mas cabe também ao Águia de Marabá saber o que ele quer, né? Nessas horas é o Águia que tem que decidir se ele vai querer disputar a final ou não nesse domingo. Bom, gente, é um vídeo que é pra gente pensar, refletir sobre nós mesmos, né? E evitáveis, gente. Tem tragédias que são evitáveis, né? Que se investigue, e eu sei que não vai trazer de volta, mas que não se repita esse ato. Porque nós sabemos que nossos meninos vão justamente para essa praça de desportiva, que é a Copinha, onde aparecer melhor, né? Que nós poderíamos ter se nós tivéssemos um patrocínio justo na região norte, tivéssemos um empresariado que se importasse, os burgueses que se importassem com o burgo, com a cidade, com o funcionário da cidade, com o funcionário social que o futebol envolve, nós na região norte seríamos muito grande. Poderíamos fazer um polo aqui próximo para poder ter fundos e ter time, né? E aqui mesmo arrecadar jogadores de toda a região daqui da área da região norte. Mas não temos isso, né? Pelo contrário, e isso faz muita falta. Tanto que a gente tem que se deslocar a outros polos para tentar que um menino cresça na carreira de futebol, que também é que dá um salto social, né? Na vida desse jovem, né? Principalmente o jovem brasileiro que cresce com aquele sonho de ser um dia um Neymar, um Ronaldo Fenômeno da vida, tá? Então, seguimos em frente, gente. Seguimos em frente. Vamos aguardar melhores notícias para trazer outras situações para vocês. Um forte abraço. Fui.